a tendência é piorar. A quantidade de lixo cresceu 21% só na última década no país. A CONCAP, ela mantém um trabalho de comunicação bastante intenso, né? Temos o site da CONCAP, concap.org.br, temos um Facebook também da CONCAP, e ali nós temos primeiro a divulgação de todo o trabalho que se realiza, datas, por exemplo, da coleta pesada. Quem tiver interesse pode ter acesso a esse tipo de informação, e temos um 0800 que também está informado ali no site, né? O nosso ouvidoria, né, que atende através desse 0800, ele atende reclamações, às vezes também elogios, que nem tudo são reclamações, e informações a respeito dos trabalhos que são produzidos pela companhia. O lixo, quando a gente chama alguma coisa de lixo, é porque a gente não conseguiu mais dar outro destino que não seja realmente o lixo, né? Então, dentro dos critérios da legislação, de vários programas ligados a esse assunto, a primeira ideia é procurar não gerar um resíduo, mas praticamente impossível, né? Então vamos pular essa daí, porque a gente não vai deixar de gerar. É muito difícil, um sistema que hoje a gente, estando na civilização, convivendo com os outros e consumindo no capitalismo, dificilmente você vai deixar de não gerar. Do ponto de vista cultural, nós sempre procuramos colocar longe dos olhos e do nariz aquilo que nos incomodava. A colonização em Florianópolis, ela sempre foi feita às margens do mar, com as cozinhas voltadas para o mar. Então nós não apreciávamos o mar como apreciamos hoje, de forma que o lixo era jogado pela janela da cozinha para que o mar, através dos trabalhos das marés, levasse esse material todo embora. Por volta de 1914, tivemos um grande avanço na cidade com a construção do primeiro forno, cuja chaminé ainda está em pé aqui na próxima cabeceira da Ponte Hercílio Luz. Isso foi até 1954, quando todo o material, através do mesmo processo cultural, passou a ser jogado sobre o mangue do Itacorubi, nesse local que estamos nesse momento, né? Isso durou cerca de 36 anos, mais ou menos, até 1989. O outro ponto na sequência disso é reduzir. Reduzir já é possível também, né? Não podemos nos ater só a isso, porque só isso não seria suficiente. O outro é reutilizar, é o reuso das coisas, depois a reciclagem, né? E por fim a compostagem, o tratamento todo antes da destinação final, né? E uma destinação final adequada. A CONCAP é responsável hoje pelo todo o serviço, tanto de coleta, e a coleta aí nós temos a coleta do lixo convencional, temos a coleta seletiva, temos a coleta do lixo pesado, que inclusive nesta semana está ocorrendo na bacia do Itacorubi. É um processo que busca coletar todos os grandes volumosos que as pessoas têm em casa e não sabem como descartar, né? Isso serve para fogão, geladeira, colchão, madeira, tijolo, qualquer tipo de material pode ser entregue para esse tipo de coleta. Temos também os pontos de entrega voluntária, que são 4 hoje na cidade, tanto aqui no Itacorubi como no Morro das Pedras, e temos 2 pontos no continente. No caso do lixo, seria só o rejeito que de tudo aquilo que a gente produz não chega a ser 15% nem 20%. E mesmo esse, com outras tecnologias, com métodos, ainda é possível ser reaproveitado de algumas formas e reduzir ainda mais esse rejeito. Só esse rejeito inerte é que deveria estar indo para aterros sanitários, né? Então o restante não é lixo, o restante tem valor econômico. E nesses pontos também recebemos esse mesmo tipo de material volumoso, de forma que a população não necessita jogar isso em qualquer lugar. Nós temos hoje mais de 160 pontos de descarte regular na cidade, que nos dão um custo aproximado de R$1,5 milhão para ser coletado, né? Com emprego de equipamentos, de pessoas,
uma coisa que seria desnecessária desde que as pessoas colocassem esse material e dessem o destino adequado a ele. A municipalidade está oferecendo isso através da coleta do lixo pesado e também dos pontos de entrega voluntária. O próprio resíduo orgânico, que até então não é muito comum a gente dar valor a ele, é o que a gente chama do lixo. A gente fala, vamos separar os recicláveis e o restante é o lixo. E nesse restante está o orgânico, está o resto de comida. Não é lixo. Né? Por quê? Porque se você aplica o processo de compostagem, justamente você, além de dar um monte de valor social e ambiental nisso para fazer a compostagem, está fazendo bem com isso, isso também tem um valor econômico. Tanto a estrutura disso tudo que precisa, que é um serviço ele é prestado e ele é cobrado por isso, né? Quanto pelo resultado mesmo disso, o composto. A CONCAP também é responsável por toda a parte de limpeza urbana. Isso significa capina, a varrição, podas de árvores, um trabalho juntamente com a Floran. Todo esse material da poda vem para esse local onde nós estamos hoje aqui para ser triturado e fazer parte da compostagem, né? Neste ano de 2015 nós devemos compostar cerca de 4.000 toneladas e esse material é aproveitado principalmente para as hortas escolares, se faz doação desse material para quem tiver interesse também em produzir a sua alimentação de qualidade. E o composto ele também tem um valor tanto para a agricultura, fruticultura doméstica, para ser usado em jardins, em casa, na cidade, quanto para a agricultura também, né? Então isso tem um valor, sim, e precisa ser valorizado. Em 2010, o Congresso aprovou uma política nacional de resíduos sólidos. A intenção é estimular a reciclagem e a chamada logística reversa, quando o fabricante é responsável por recolher a embalagem do produto usado. A própria legislação prevê isso daí também, fala no termo da responsabilidade compartilhada, né? E só realmente toda a sociedade, todo o poder público, todas as iniciativas se unindo, juntando força, é que a gente vai ter condições de fazer alguma coisa que tenha um impacto realmente positivo aí na sociedade. Porque esse assunto, independente da esfera que vem, se é privada, se é pública, se é por associações, pelas iniciativas, ele é um assunto de interesse maior, um interesse de todos, né? Um interesse social, um interesse ambiental. A Política Nacional de Resíduos estabelece metas, né? Metas muito ambiciosas que nós estamos longe, no país todo, de serem alcançadas. Para você ter uma ideia, cidades como São Paulo, por exemplo, hoje processa cerca de 1,6%. Rio de Janeiro, 1,2%. Então, o nosso 6,5% é muito ruim, mas também é muito bom em relação aos outros municípios. Como é que a população pode nos ajudar? Separando mais o material, né, para que a gente possa fazer a coleta. Tudo que hoje é coletado, a CONCAP tem um trabalho de coleta que abrange 100% da cidade. É evidente que tem algumas ruas de pequeno porte que os nossos caminhões não conseguem ter acesso. Nesses casos, a população pode colocar o material na rua de tráfego, onde o caminhão trafega mais facilmente, para que seja feita a coleta. A procura ainda não é tão alta como a gente gostaria que fosse em termos, né, do que é feito. Então, por exemplo, hoje talvez nenhum por cento do que é produzido de resíduo orgânico recebe a compostagem, é compostado. Então, para isso precisa uma série de iniciativas. Então, acredito muito que precisa, para existir essa procura, para ela aumentar, é muito baixa perto do que pode ser, mas já está havendo alguma modificação, precisa de conscientização mesmo, né? Isso precisa através de campanhas não só promovidas pelo poder público, mas campanhas, iniciativas da própria sociedade, um chamando para o outro, né? Trabalho assim de multiplicação, a gente vê o quanto que se multiplica hoje uma notícia, uma questão, por que não multiplicar isso também?
E o restante do material, que é o mais importante, é os 50%, que é a matéria orgânica, que é um material que também deve ser separado, né? E poderia ser processado tanto na casa, né? Já que nós temos uma cidade com a predominância de casas e com terrenos, esse material pode ser compostado, pode virar adubo orgânico e que vai para uma horta na própria residência. Então, assim, a solução para esse tipo de material, ela pode ser na fonte, na origem onde ele é gerado. Não multiplicar essa iniciativa de compostar, né? De fazer a compostagem, se puder, um pouco na sua casa, de procurar quem está fazendo compostagem aí para poder destinar seus resíduos, de forçar o poder público também para que assuma essa responsabilidade junto com todos os geradores, né? Então precisa-se de conscientização, precisa de infraestrutura, e infraestrutura para isso também não existe ainda em larga escala, ainda não tem isso sendo feito no Brasil. Se você pensa, não existe praticamente compostagem perto do que existe em termos de lixões e aterros, que não é método de tratamento de resíduo. Lixões e aterros, pela própria Lei 12305, que já é de 2010, deveria ser o aterro. O lixão já tem que ser exterminado. O aterro seria para situações de rejeitos, de situações em que não se pode mais reaproveitar nada, não se pode mais reciclar nada. O orgânico também é reciclável. Ele é reciclado através do processo de compostagem.